STJD aceitar a denúncia do Santos, no caso Andréas Pereira ter atuado contra o Santos na goleada do Flamengo por 4-0 na Vila Belmiro, o jogador teria que cumprir ali uma quarentena e não cumpriu, 8 dias depois que chegou aqui, ele acabou atuando. Não garante que o Santos vai ganhar o caso, e o melhor, que o Santos vai ter alguma vantagem, tipo ganhar os 3 pontos daquela partida, que o Santos está precisando muito, mas o Santos vai ter que buscar isso dentro de campo. Não espere daí, acabe com a expectativa, o Santos não existe a menor possibilidade do Santos ganhar esses 3 pontos. Não agora. Quem sabe se no ano que vem o Santos cometer um erro desse, o Santos pode até perder os pontos, até porque a gente já conhece como que o Santos é tratado nos tribunais, no STJD, no TJD de São Paulo e também na CBF, né? A gente já sabe como que funciona essa coisa. Mas o fato é que o jogador ele estava legalizado perante a documentação via CBF. Talvez, por conta da pandemia, uma coisa que a gente vai ter que conviver com isso por mais tempo, né? Vacina, essas coisas, e protocolo de país para país, de continente para continente, talvez mais para frente a CBF coloque lá que para estar liberado no BID, esse jogador terá que ter cumprido a quarentena, né? E aí sim ele estaria liberado no BID. Se isso tivesse acontecido, o problema estaria resolvido. O jogador não teria atuado. Ah, mas aí o Flamengo não teria... Não. Ele fez um gol, né? Ele recebeu uma bola lá e acabou fazendo um gol, inclusive, fez um dos gols da partida. Mas esse não é o caso. Hoje não é assim. Hoje, a documentação estando ok, transferência, essas coisas, o jogador pode atuar. Apareceu no BID, ele pode atuar. Ou seja, então o Flamengo não cometeu nenhum erro, né, de ponto de vista do jogador estar irregular. Ele estava irregular do ponto de vista da vigilância sanitária. Ele deveria ter cumprido uma quarentena. Ninguém sabia. Ninguém se atentou para isso. Isso só ganhou destaque depois do episódio Brasil e Argentina, no Itaquerão, e que o jogo não teve jogo. A partida iniciou e não acabou, né? Por conta de jogadores terem furado essa quarentena, jogadores da Argentina. Conclusão. Não alimentem expectativa, o Santos não vai ganhar os 3 pontos dessa partida contra o Flamengo. É quase que impossível, tá? Não vou cravar aqui, mas é quase que impossível. Conversei com alguns advogados, falaram que é muito difícil o Santos perderia esses pontos aí. E aí daria uma celeuma danada, mas enfim. Mas não vai. Se fosse o contrário, repito, se fosse o contrário, é possível que achariam alguma brecha, alguma situação ali e o Santos acabaria perdendo esses pontos. Mas não é o caso. No ano passado, o Santos teve um conselheiro que foi expulso do quadro de sócios do clube, né? Porque ele foi flagrado aí, tem uma gravação dele com palavras, ofensas racistas, essas coisas, pro pessoal ali. E aí ele na época deu uma confusão danada, né? E esse rapaz, esse conselheiro, né, sócio do clube, ele pediu o afastamento, pediu para ser desligado do quadro de sócios e tal. E depois ele mandou um outro documento revogando aquilo que ele tinha falado, que ele queria permanecer e tal, e que fosse julgado. O Santos acabou julgando e expulsando ele do quadro de sócios. Ele entrou na justiça, e a justiça acatou agora que ele deve resolveu que ele deve voltar, porque o Santos não cumpriu não cumpriu o que dizia o estatuto do clube, e ele volta agora pro quadro de sócios do Santos, vai ter a sua cadeira na Vila Belmiro, enfim. Eu não vou falar o nome dessa pessoa, porque não vem ao caso, né? Bom, que o Santos estava uma bagunça no ano passado, e só tinha pavão no time, né? Todo mundo, não escapa ninguém. Tava uma bagunça generalizada, né? A gente viu, e assim mesmo conseguiu ainda chegar na final da Libertadores e tal. Agora, a situação é muito grave. O que aconteceu aqui com provas e tudo, agora a justiça querer desqualificar isso aí, né? Porque o Santos errou na condução do caso ali. É esquisito, né? Sempre que a gente vive um momento aí em que atos, por menos que isso aí, pessoas estão recebendo punições severas, né? Agora, em Santos, tem umas coisas que acontecem em Santos que a gente não entende, né? Pelo fato de ser, talvez, parece que o rapaz era secretário de turismo, alguma coisa assim, tipo, sei lá se o sobrenome ou o cargo dele pesou nessa decisão da justiça. O fato é que no Santos estava uma bagunça, eles fizeram isso de acordo com o que alegam ali no processo, é que isso foi feito assim, de acordo com o interesse do clube, para prestar uma satisfação à torcida, né, e expulsar o rapaz sem direito à defesa.
Agora ele é reintegrado agora ao quadro de sócios, né? Parabéns. Continue aí, daqui a pouco ele vai estar ofendendo novamente outra pessoa. Porque quem faz isso, cara, dificilmente isso tá no caráter da pessoa. A pessoa, se ela discrimina, se ela faz isso aí, daqui a pouco pode pintar outra, né? E assim, parabéns aos envolvidos mais uma vez, parabéns ao Santos que não soube conduzir o caso, mais um, né? Mas também o Santos não sabe conduzir tanta coisa, né? Não soube conduzir tantas coisas nessas últimas gestões, né? E parabéns a mais um. Parabéns a mais um caso aí, agora a justiça fazendo justiça entre aspas. Se o Santos quiser esses 3 pontos contra o Flamengo, o Santos vai ter que jogar bola. O Santos vai ter que jogar bola, vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, difícil, mas vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, na penúltima rodada. Tomara que não precise desses 3 pontos nessa penúltima rodada, já esteja com uma situação melhor no Campeonato Brasileiro. O Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira, dia 7, contra o São Paulo no Morumbi. Diego Tardelli está treinando e deve ser o capitão da equipe. Vamos ficar na torcida. Forte abraço para vocês. Para cima dele, Santos. Contra tudo e contra todos, sempre.